Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Aqui quem vos fala é Daura Alves. Vamos começar o programa Uma Razão para Viver, que é a realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, situada na Vila Isabel, na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145. E você, querido ouvinte, que não conhece a nossa instituição, nós temos lá as palestras públicas, às segundas e quintas-feiras, no horário das 20 horas. A casa abre às 19h30. Nós temos um momento musical, uma acolhida, e se você precisar de um atendimento fraterno, que é um bate-papo, onde o atendido e o atendente conversam, se descontraem, coloca as suas dificuldades, não é? Sempre com um ombro amigo, a ouvir, a acolher, e uma breve orientação à luz da doutrina espírita para aquele que necessita, para aquele que está aflito, precisando desabafar. Então, se você está passando por algum problema, precisa, não é, desse ombro amigo, precisa falar, conversar, expor de repente ideias, dúvidas e precisar de ajuda, vá à casa espírita, participe de uma palestra pública, tome um passe, uma água fluidificada, agende um atendimento fraterno. Se você precisar do atendimento fraterno no dia que você queira ir na palestra, você pode agendar também pelo telefone. Nas nossas redes sociais, no Facebook da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, seja TR, nós temos lá o botão do WhatsApp, que é o DDD 24, e o número é o 988437822. E você consegue, através de mensagem no WhatsApp, fazer também esse agendamento. E também diretamente indo nas palestras, né? Chegando lá um pouquinho mais cedo, às 19h30, agendando para o próximo dia de reunião. Você, caro ouvinte, será muito bem-vindo, muito bem recebido em nossa instituição. Bom, nessa tarde maravilhosa, abençoada por Deus, nós dando início aqui ao programa Uma Razão para Viver, nós vamos bater um papo sobre um tema muito interessante, que se encontra no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Meu reino não é deste mundo. Jesus, não é? Falou isso. E nós trouxemos nessa tarde a fala de João, né? A escrita de João no capítulo 18 e o versículo do 33 ao 37, que é o seguinte: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, São João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37, aqui colocado por Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, trazido pela espiritualidade amiga. O que será, não é, que Jesus quis expressar quando respondeu a Pilatos que o reino dele não era deste mundo? Vamos pensar.
Quando aqui, né, João coloca que Pilatos tendo entrado de novo, porque, né, Pilatos entrava no palácio, fazia uma refeição, conversava com alguém, dava ordem, saía de novo e entrava de novo. E quando ele entra, não é? Numa próxima vez, ele avista Jesus. E ao ver Jesus ali diante dele, né? Ele logo pergunta, né? Se ele é rei dos judeus, porque o povo estava falando, né? Que Jesus era rei. Mas como rei? Como que ele tem, né? Que posses é essa que ele tem? Porque Pilatos, sim, tinha, né, muita riqueza, muito poder. E que poder esse homem tem se ele anda com vestes tão simples, sandália e tal, e às vezes descalço no meio de um povo? Ou seja, se fosse nos dias atuais, né, falaríamos assim, Jesus não está ostentando, né, está muito simples para dizer que é rei. E ele ficou muito assim, curioso, né? Diante daquelas afirmações, daqueles feitos todos que Jesus estava pregando, realizando, curando, e todos, né, querendo seguir o mestre e falando que ele era rei. Então, Pilatos logo diz, tu é reis, né? Rei, e aí ele fala que o reino dele não é deste mundo. E ainda tem um complemento que ainda não é aqui, não é? Por quê? Então vai ser um dia? Como é que é isso? O que quis Jesus expressar, né? Quando respondeu que o reino não era deste mundo. Jesus queria, né, colocar ali que o seu reino fora dos limites do mundo físico, né? É muito, muito além. Não é aqui aonde nós estamos muito apegados à matéria, questão da materialidade, da cobiça, do poder, da ganância, do ter, da possessão mesmo pelas coisas materiais. Então, quando Jesus expressa isso, é que ele teria seu reino fora desses limites, né, do mundo físico que nós conhecemos e muitas das vezes ficamos iludidos, vislumbrados, né? Então, onde se encontraria o seu verdadeiro reino seria o reino espiritual, além dos interesses e da contingência do mundo material, porque no mundo espiritual, e é o mundo de todos nós, não é só o mundo do Mestre Jesus, mas é o mundo dos espíritos, é a nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira morada. Aonde nós vamos retornar após essa existência nesse corpo, né? Nós estamos aqui tendo uma experiência num corpo físico, nós, sim, que somos espíritos imortais. E ao perdermos essas vestes que não nos servirá mais, né, de abrigo, de morada para o espírito, porque chegada os limites da força desse corpo físico, dada a morte, né? O que acontece conosco? Retornamos à casa do Pai, ao mundo espiritual. E vamos continuar a nossa aprendizagem, a nossa redenção, o nosso planejamento, o nosso estudo, o nosso aprimoramento para, numa ocasião oportuna, nós retornarmos novamente num corpo de carne preparado diante as nossas necessidades, diante o planejamento, diante a escolha, diante o merecimento, diante uma série de coisas que nós vamos estar precisando entender, passar, vivenciar e se redimir. Então, lá no mundo espiritual, nós não vamos necessitar de nada dessas coisas materiais. Então, para que o reinado, para que o título, a coroa, os bens, se eu não vou precisar levá-lo
eu não vou usufruir do outro lado, e esses títulos são só mundanos, são só terrenos, né? Eles não vão me acompanhar do outro lado. Então, Jesus veladamente nos ensina que nós somos espíritos imortais, né? Nós somos criados para a aventura que só o seu reino nos possibilita. A vida física é apenas um momento de aprendizado e aperfeiçoamento na eternidade. A cada nova reencarnação que nós viemos aqui experienciar, né, cumprir uma etapa evolutiva, nos possibilita um aperfeiçoamento maior e estarmos sempre caminhando para a subida de mais um degrau de espiritualização, de moralidade, de ascensão para o bem. Será que todos os espíritos conseguem estar, não é, atingindo aí os objetivos, o planejamento proposto? Não, infelizmente não, porque nós cometemos muitos erros, muitos enganos, muitos equívocos morais ainda. Muitas pessoas cometem os erros em nome do Cristo, né? Por isso a gente viu e ouviu falar sempre dos falsos cristos, dos falsos profetas. Então nós precisamos ainda nos entendermos enquanto espíritos imortais, nesse processo que nos rege, que é uma lei divina, né? Lei de causa e efeito, para que aí sim nós possamos sermos mais assertivos na nossa conduta, no nosso pensar e no nosso agir. Mas Jesus queria realmente revelar esse mundo espiritual, do qual nós precisamos de fato nos preocuparmos e não nos preocuparmos somente com esse mundo físico, como Pilatos dava tanta importância e queria saber que rei era esse, né? Então, esse aprendizado que Jesus veio trazer fortemente para nós. Embora fosse emissário da verdade, Jesus valeu-se da violência para divulgar essa doutrina do mundo espiritual, desse verdadeiro reinado dele. Será que ele fez alguma coisa, algum ato equivocado, que a população pudesse reprimi-lo, né? E ele sofrer represálias, como sofreu e foi julgado, foi condenado, né? Do jeito que foi? Não, né? Porque Jesus, ele deixou bem claro que a verdade, ele anunciava, né? Que ele anunciava ali, não poderia ser imposta pela força. O Pai maior, que é Deus, ele poderia ter intervido no ato ali da condenação do Cristo, né, da crucificação, poderia. O próprio Cristo, com tamanha magnitude de amor, de sabedoria, de conhecimento, sabia o que estava acontecendo e o que ia acontecer? Também sabia, tanto que ele falou que ia ser negado, falou que, né, já estava preparando ali os seus discípulos naquela época para que ficassem, né, atentos e cada um fizesse um trabalho, né, de divulgação da mensagem, da palavra, desse continuidade, né, aquilo que eles já vinham seguindo junto com o Cristo. Ele poderia ter feito, mas ele não fez, porque ele era frágil, fraco, bobo? Não, porque ele sabia que ele deveria, de fato ali, exercer a vontade do Pai e mostrar a simplicidade, como tem que ser, a humildade e, de fato, explicar por que o reinado, né? Que reinado era esse? Se estavam intitulando ele de rei, ele dizia sempre que o reino dele não era deste mundo, por que ele ia, né, usar da força física, de se impor,
diante daqueles ali. E ele não quis que seus discípulos defendessem ele, não é, através de combate nenhum, porque o reino dele sendo espiritual, as suas arenas serão sempre a prática do bem, a mansidão, a caridade. Então ele deveria dar o testemunho e também o exemplo. E aí naquele ato ali, né, da crucificação, como é o testemunho, né? E quando ele pede ao Pai, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então veja que lindo. Ele diante, né, do suplício, do fim, e ali ele ainda assim pedindo a misericórdia, tendo amor, tendo indulgência para com os seus irmãos traidores, né? E quantos de nós levantamos por algum momento o nome de Deus em vão? Quantos de nós nunca blasfemamos contra o Pai porque a dor doía demais, porque algo aconteceu que diante de uma incompreensão nós achamos errado? Então, nós estamos num processo de aperfeiçoamento e tá tudo bem, porque na medida que nós vamos nos aperfeiçoando através do conhecimento e da prática, porque ninguém pode ficar apenas na teoria, o que acontece? Nós vamos aprendendo, nós vamos clareando mais a nossa visão, a nossa mente, os horizontes vão expandindo e as coisas vão fazendo muito mais sentido, a vida vai fluindo com mais leveza, com mais significado, e nós vamos percebendo que Deus tem um propósito muito bom para cada um de nós, para cada um de seus filhos. Então, nós precisamos sim exercer a humildade, a simplicidade que o Mestre veio nos ensinar. Nos é permitido tudo que nós desejarmos, mas nem tudo aquilo que nós queremos é o que nos fará crescer, né, enquanto criaturas humanas, enquanto cristãos, enquanto homens de bem. Então, Deus às vezes nos impõe limites, né? E as coisas acontecem que às vezes nós percebemos e acreditamos ser um mal imenso, grandioso, mas é só mesmo para nos corrigirmos, para que nós possamos voltar para a rota novamente do bem, né? Do amor, da caridade ali, e da autoiluminação, autoconhecimento, autotransformação, porque assim nós vamos entendendo o quanto nós precisamos caminhar de encontro com a luz, de encontro com o aperfeiçoamento. Então, quando ele coloca, né, que se o meu reino fosse deste mundo, minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, se ele tivesse no mundo dele, no mundo espiritual. Claro que lá também, nessa arena do amor, da fraternidade, da caridade, né, da prática do bem maior, jamais teria esse combate, porque não teria o mal. O mal, ele é muito predominante num mundo de provas e expiações, né? No mundo que nós estamos neste momento habitando, o mundo que Jesus, né, habita, o reino dele, já é um mundo muito evoluído, né? Aonde tem espíritos de primeira ordem. Nós somos espíritos de terceira ordem, né? Espíritos imperfeitos. Daqui a pouco nós vamos passar por um mundo de regeneração, que é o mundo, não é, de segunda ordem, aonde temos bons espíritos. Agora, o mundo de primeira ordem é onde temos espíritos puros, espíritos totalmente perfeitos. Então,
nesse mundo já não vai ter a maldade. Então ninguém vai precisar, né, estar ali impedindo que alguém caia de mão, né, com ninguém, porque ninguém vai perseguir ninguém, porque o mal ele não vai estar presente, né? Nós sabemos que o mal existe diante a ausência do bem. No momento que eu me exercito para ser do bem, para fazer o bem, eu estou, né, excluindo qualquer vestígio de maldade que possa existir em mim e ao meu redor, porque quando eu pratico o bem, penso no bem e faço coisas boas, eu vou atrair espíritos na mesma sintonia e pessoas também na mesma sintonia. Agora, por que Jesus disse: meu reino ainda não é daqui? Porque um dia chegará em que a paz e a fraternidade reinarão entre os homens da terra. Diante do século XXI, com tantas coisas negativas, com tanta matança, com tanta violência, com tanta guerra, nós muitas das vezes estamos muito distante dessa credibilidade de fato entendermos que um dia nós teremos a fraternidade reinando entre os homens, né? Mas nesse momento o reino do Cristo estará instalado no planeta. Vai ser hoje, amanhã, depois da manhã? Nós não sabemos, mas um dia vai acontecer? Vai. Por quê? Porque o Pai maior, que é Deus, ele nos faz na simplicidade, na ignorância, mas com propósito, com o objetivo de um dia chegarmos à perfeição. E aí, todos nós, ninguém ficará para trás. Uns vão na frente, vão conhecer o caminho mais rápido, vão preparar esse caminho para a nossa chegada e vão ficar muito felizes conosco ao estarmos na caminhada constante, persistente, para que chegaremos um dia a sermos esse espírito puro, né? Esse espírito perfeito, como é Jesus. Então, um dia, com certeza, essa paz e essa fraternidade reinará sim entre os homens na terra. Quando os valores espirituais se elevarem acima dos interesses puramente materiais, o homem conhecerá ainda na terra o reino anunciado pelo Cristo. Porque hoje, meus irmãos, o que nós vemos? As pessoas ainda tão apegadas na materialidade, agindo muito errado com seu semelhante, passando por cima das pessoas, não medindo esforços para derrubar o outro, para ter a fama, para ter o sucesso, para conseguir as posses, para estar num patamar. É um jogo, né, de sobrevivência ali para que possa ter e ter cada vez mais. E as pessoas vão esquecendo do que é essencial, que é o ser, que são as emoções, os sentimentos muito bem vivenciados, bem trabalhados, e que é um desafio muito grande, não é? Para que nós possamos nos conhecer, entender o que nós precisamos mudar em nós mesmos. Não é mudar no outro, é mudar em nós. O que nós precisamos corrigir, o que nós precisamos estar nos aperfeiçoando, estar melhorando, para que nós possamos conseguir essa ascensão cada vez mais, né? Mais rápida. Então, esses valores, né, espirituais, eles sempre vão se elevar acima dos interesses puramente materiais. E aí o homem conhecerá na terra esse mundo, né, anunciado, esse reino anunciado por Jesus Cristo. Com que finalidade Jesus veio a este mundo? Muitas pessoas ficam perguntando: poxa, se ele é rei e ele não é daqui, o reino dele não é daqui, e ninguém aprendeu nada, continua todo mundo numa violência danada, numa discórdia, numa guerra, numa ganância, num egoísmo. E
por que ele veio? Que sentido tem? O que ele veio fazer aqui se as pessoas ainda estão errando, né? Ele veio para dar, conforme ele mesmo diz, testemunho da verdade, né? Porque para orientar a humanidade sobre as leis do Pai, né? Que é Deus, possibilitando para que nós pudéssemos ter o esclarecimento necessário ao nosso próprio progresso espiritual, porque se ele não ensinasse o caminho, se ele não mostrasse como deveríamos agir, se ele não exemplificasse para nós, vivenciasse ali com os discípulos, né? Mostrando ao povo como precisava ser, o que o Pai queria dele e o que o Pai queria para a humanidade e que ele foi o enviado, né? Então, se ele veio com essa finalidade, para esse testemunho de verdade, é porque nós merecemos estar num patamar bem melhor, porque o Pai não desampara nenhum filho e ele tem um propósito muito grande na vida de cada um de nós. Então Jesus, ele veio à Terra para instruir a humanidade sobre essa lei do amor, que resume por inteiro a lei de Deus, e sobre o destino eterno do homem, conquistado a cada dia pela prática do bem. Por que destino eterno? Porque o homem, ele está fadado a chegar à perfeição moral, espiritual, à ascensão, não é? A ser pleno, ter felicidade. Quando Jesus dizia que a felicidade não é deste mundo, porque aqui não tem nada que vá fazer o homem ter a felicidade plena, necessária e verdadeira, que é a felicidade do mundo espiritual elevado, né? Porque no mundo espiritual, claro, nós temos vários lugares, né? São vários planos, então nem todos são maravilhosos, vai depender da nossa evolução, da nossa bagagem, da nossa vontade, do nosso aprendizado, da nossa verdade, transparência, né? Em querer mudar, em querer aceitar, do nosso arrependimento verdadeiro, de nós querermos de fato a oportunidade de nos melhorarmos, de nos vamos colocar, repararmos, né? Todos nós precisamos reparar as nossas falhas. Então, redimir é muito necessário e importante. Então, se nós quisermos redimir, reparar todos os nossos danos causados a nós mesmos e ao nosso próximo, nós, com sinceridade, conseguiremos, né, um planejamento futuro para uma reencarnação mais promissora, né, mais próspera. Tudo depende de nós. Nós temos atenuantes, nós temos agravantes nas nossas provas, nas nossas expiações. Nós podíamos sofrer muito e de repente sofremos menos, porque encontramos o caminho do amor, o caminho do bem. Estamos num patamar melhor de compreensão, de aceitação, de resignação, de resiliência. Então, aquela dor, aquele sofrimento todo que nós precisaríamos passar e que talvez nós até escolhemos, ele foi amenizado por mérito e busca constante nossa mesmo, pela força de vontade, né? Então, mas eu também posso agravar, eu posso vir com planejamento de melhorar, de querer ajudar, de querer fazer, de me autoconhecer para me transformar numa pessoa melhor. E aí eu acho que dá muito trabalho, né? Fazer uma viagem interior, ver o que eu preciso, o orgulho, o egoísmo, tudo isso atrapalha muito a pessoa modificar, sair do lugar, né? Expandir os horizontes. E a falta de aceitação nos impede o próprio progresso. Então, em vez
de eu estar numa condição melhor e ir melhorando cada vez mais, eu estagno e eu posso comprometer também a própria reencarnação planejada, né? Eu posso, por exemplo, dificultar e amargurar, né, e trazer dores maiores por causa dessa condição equivocada que nós estamos, né, querendo vivenciar, porque tudo é nossa escolha, tudo é nossa vontade e muitas das vezes nós fazemos escolhas erradas, né? Então, Jesus veio à Terra para instruir a humanidade sobre a lei do amor. Então, isso resume por inteiro a lei de Deus e sobre o destino de todos nós. Agora, o que significa aquele que pertence à verdade escuta a minha voz? Porque lembra que no final Jesus fala isso, não é? Que quem pertence à verdade escuta a minha voz. Porque Pilatos não ia ouvir, né? Porque ele não pertencia à verdade. Ele mal queria saber da verdade, porque o que o povo queria, ele, se tivesse, né, um benefício, ele executava a vontade do povo e a vontade de um e a vontade de outro para ter benefício, né? O poder falava mais alto, a riqueza falava mais alto, então as posses, né? Então, quando Jesus fala que quem pertence à verdade vai escutar a sua voz, é que a mensagem que ele veio anunciar seria ouvida pelos corações simples e humildes, desprovidos do orgulho e vaidade, pois esses sentimentos afastam o homem da verdade e o distanciam de Deus. Porque se você só quer luxúria, né? Se você tem o egoísmo, o orgulho, a inveja, se você quer só o ter, as posses, né? Diante de uma vaidade também, como que você vai estar desprovido de tudo que é material, que você coloca muita importância, né? Para se envolver com as coisas espirituais? Não tem como. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio 3 Rios. Voltamos com o programa Uma Razão para Viver. Aqui quem vos fala é Daura Alves e nessa tarde nós estamos aqui conversando sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. Então nós já entendemos o que Jesus quis dizer, não é? Quando ele responde a Pilatos que o reino dele não é daqui. Ele estava anunciando um mundo espiritual. Ele estava afirmando que o reino dele é nesse mundo espiritual, né? Onde todos nós estaremos um dia. E que também o mundo, né, o reino dele não é aqui ainda, mas que um dia pode se tornar, né, aqui na Terra o reino, né, é um reino do bem, um reino de caridade, de prosperidade, um reino onde todos se respeitam. Então, um reino que as pessoas vão ter interesses espirituais e não materiais. Então, tudo isso ele fala que é possível, né? Um dia a Terra se transformar nesse reino aí anunciado. Então as pessoas vão precisar, né, ter realmente de fato valores espirituais e não materiais. Agora, o que conseguimos entender com a expressão vida futura? Porque Jesus anunciou uma vida futura, né? Quando ele fala que a vida dele, o reino dele não é deste mundo e que um dia todos nós, né, estaríamos nesse reino. Ele anuncia uma vida futura, não é verdade? E o que nós precisamos entender, né? O que ele quis dizer com essa expressão? O que é a vida futura? É uma vida que transcende os limites, né, da existência material e continua além da morte,
do corpo físico, porque nós sabemos que a morte não existe. Nós somos espíritos imortais e essa vida de natureza espiritual, ela tem início quando estamos na Terra, preparando o nosso amanhã pela prática constante do bem e contínua, né? E essa prática do bem, ela continua, não é? E ela vai nos levar para uma eternidade de forma melhor, mais consciente, para esse reino que Jesus anunciou para nós. Então, Jesus, ele se refere à vida futura como uma meta que a humanidade irá ter e como devendo construir, não é? Objeto das maiores preocupações do homem, o que deveria ser, mas na maioria das vezes não acontece, porque o homem, em vez de se preocupar com as questões espirituais, ele está querendo se preocupar com as questões do mundo, mundanas, né? E aí ele fica avarento, ele fica egoísta, ele fica orgulhoso, ele fica vaidoso, ele quer só o ter em vez do ser. Então ele se afasta dessa questão da espiritualização que nós precisamos de buscar. Agora, é possível compreender clara e totalmente a doutrina do Cristo sem considerar a imortalidade da alma? Porque se ele fala o tempo todo numa vida futura, num reino um pouco distante, né, para todos nós aqui no mundo de provas e expiações, ainda lutando, não é? Não, uns estão lutando contra o próximo, mas a maioria, graças a Deus, está lutando contra si mesmo, contra as imperfeições, contra os defeitos que ainda possui, não é? Contra tudo aquilo que nos torna, né? Que nos inclina ao mal. Então, esse é o esforço maior que nós devemos fazer, né? Para domar as nossas más tendências e as nossas más inclinações. E é isso que Kardec, não é, teve aí de resposta. Como se conhece o verdadeiro espírita, né? Aliás, é o verdadeiro cristão, que todos que têm, não é, esse propósito de domar suas imperfeições para seguir o caminho reto com o Cristo, tá sendo, né, o cristão verdadeiro, tá exercendo aí o seu papel. Então, é possível compreender clara e totalmente essa doutrina sem considerar a imortalidade da alma? Não. Porque se morre e acaba, como que você vai um dia estar usufruindo dessa vida futura nesse reino de Jesus? Se ele disse que o reino dele não é aqui. E se você vai estar nesse reino um dia, se a morte, né, acaba e como é que você vai estar nesse mundo? Então, não tem como entender a doutrina do Cristo sem considerar a imortalidade da alma. Então, embora a doutrina do Cristo seja rica de conteúdo moral, facilitador da harmonia entre os homens, ela só pode ser claramente entendida e interpretada à luz da imortalidade, que a doutrina espírita nos explica, nos esclarece. Que somente esse dogma ele pode explicar a existência de homens ditosos e infelizes. Porque se eu estou infeliz hoje, será que eu não fui ditosa antes? Será que eu não fui próspera antes e não soube, né? Planejar, executar, vivenciar aquilo que eu, né, vim para possuir, né, uma riqueza, por exemplo, que é uma prova muito difícil. Será que eu estou preparado para ter a prova da riqueza? Porque a prova da riqueza é muito séria, não é? É muito desafiadora, porque você pode ser um rico muito avarento, querendo ter cada vez mais, como você pode ter também uma condição para ajudar mais pessoas e se sentir feliz de ter o que você possui para que você possa conseguir ajudar cada vez mais. Não é aquela pessoa desprendida, aquilo ali, ele nasceu num berço de ouro, ele conseguiu,
não é? Adquirir um patrimônio, mas aquilo ali não enche os olhos dele, não é o que faz ele a essência do filho do grande pai que é Deus. Então ele pode distribuir a sua renda, os seus bens, e aquilo se multiplica cada vez mais, justamente por ele não ser essa pessoa avarenta. Então, a vida, ela tem que ser mesmo o ponto de mira de todos os homens, né? Essa vida futura. Então, só ele explica todas as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. É só esse ponto da vida futura que vai explicar, não é? Que Deus é justo e bom e acabou, tá tudo bem. Se você tá sofrendo, existe uma causa, não é? Essa consequência toda e existe uma causa. E quando essa causa não é atual, de um desregramento moral atual, algo você fez anteriormente. Mas quando? Não foi no útero da mãe. Então, foi muito antes disso, numa vida, não é? Anterior. Então, nós entendemos. Então, qual é o grande ensinamento que Jesus nos traz nessa passagem? Meu reino não é deste mundo, né? Que o nosso futuro espiritual começa a cada dia, pela prática das boas obras, do estudo e da prece, orientados pelo Evangelho de Jesus. Então, é muito importante, né, nós termos essa ideia clara e precisa a respeito da vida futura, porque é do conceito que dela fazemos que dependerá a nossa compreensão e aceitação resignada das vicissitudes e tribulações da vida terrena. Porque se nós estamos no mundo de provas e expiações, muitos estão viciosos, delinquentes, muitos estão brigões, outros já estão neutros, outros já estão, né, numa condição mais voltada para o bem, outras para a maldade extrema, para a perversidade extrema. E aí nós ficamos pensando, né, como nós vamos entender tudo isso? Então, quando Jesus traz essa parábola, né, que João traz para a gente aqui, é justamente para que nós possamos ter essa confiança nessa vida melhor, futura, para que nós possamos ressignificar as atitudes, né, os pensamentos, as ações, melhorando cada vez mais, pautada no bem, para que aí sim nós possamos usufruir dessa vida futura de forma melhor, porque eu já tenho uma confiança de que, e uma certeza, claro, que ela existe sim, e que algum momento eu estarei lá usufruindo de tudo isso com o nosso irmão, né, que se podemos dizer mais velho, mais experiente, que veio mostrar todo o caminho e todo o ensino do Pai para nós, né? Exemplificando para conosco aí as atitudes de forma mais assertiva que nós devemos estar seguindo. Então, esse é todo o conceito, toda a verdade que nós precisamos ouvir do Cristo, nós sendo da verdade, como ele falou, se és da verdade, vai me ouvir, e aquele que seguir a Jesus estará fazendo a vontade do Pai, porque tudo aquilo que ele ensinou, que ele exemplificou, nada mais, nada menos foi o que Deus, não é, quis que ele o fizesse para que nós pudéssemos estar numa condição melhor. Porque quando lá atrás ele nos criou na simplicidade e na ignorância, foi para que nós pudéssemos buscar com livre-arbítrio o nosso rumo, os nossos propósitos, nas nossas escolhas, mesmo que essas escolhas, na maioria das vezes, nos leva ao pranto, né? À dor, ao sofrimento, à angústia, mesmo assim vai nos fazer crescer, vai nos fazer aprender. A colheita obrigatória às vezes dói, é amarga, não é? É ruim, mas necessária
ao nosso aprendizado, ao nosso aprimoramento e certeza de que nós não vamos fazer aquele erro novamente. Nós podemos até cometer outros, mas aquele ali nós já teremos vencido. E assim que nós esperamos, né? Para todos nós, que nós possamos vencer todos os nossos equívocos morais, todos os nossos erros do passado, que nós possamos nos ressignificar, redimir, reparar, arrepender sempre verdadeiramente, dar o perdão àqueles que nos ofenderam, que nos caluniaram, que nos fizeram mal, mas também sermos muito sensatos e corajosos, não é? Empáticos e buscar o pedido também de perdão. Se o outro não nos perdoar, é o problema dele com Deus, mas cabe a mim, né, perdoar sempre. A mim e o próximo também. É a mesma coisa, né? Chico falava, Chico e Divaldo, né? Divaldo muito mais. Nas palestras dele. Se o outro não me ama, não tem problema, é ele que não me ama, é ele com o pensamento dele, com a atitude dele e Deus. Agora, eu não amar o outro, aí é um problema meu, não é? É eu que vou ter que estar resolvendo isso. Então, é melhor, não é? Eu amar, sempre amar. É melhor que o outro me ofenda do que eu o ofende ou ofenda alguém. Então, vai chegar um momento que todos nós vamos ter alcançado esse aperfeiçoamento moral que nós viemos aqui buscar e reparar. Então, queridos ouvintes, nós agradecemos imensamente a companhia de vocês nessa tarde. Já estamos chegando à noitinha linda, maravilhosa. Agora tem anoitecido mais cedo, que nosso final de semana seja abençoado, não só hoje, né? Sábado, mas o nosso domingo também, a nossa semana toda, seja na presença do Pai, com as suas bênçãos, que nós possamos sempre ter muito discernimento, fazer as nossas orações. As orações é o hábito da higiene, né? Asepsia do corpo físico, da mente, do espírito, de nós para conosco e para com o nosso próximo, para com a nossa família. Nós devemos usar o hábito da prece diariamente, né? Manhã, almoço, as nossas refeições, o nosso preparo, né, para dormir, que é essa limpeza mental. E deu vontade de orar? Vamos orar. Vamos orar porque alguém está brigando, alguém está enfermo, alguém está precisando de um trabalho, alguém está pensando em ideias ruins, suicidas. Vamos fazer sempre as nossas preces, porque o Pai está sempre de prontidão, aberto a ouvi-las, atendê-las e fazer algo por nós, através dos seus tarefeiros, do Mestre Jesus, dos nossos irmãos, amigos espirituais. E nós vamos tendo sempre uma saída, uma resposta, um anjo amigo no nosso caminho, e nós queremos sempre, não é? Entender melhor esse reino que todos nós, né, queremos ir, com certeza um dia estar ao lado de Jesus nesse reino, nesse lugar melhor, aonde o mal não existe, né? Só o bem, só o amor, só a fraternidade e a caridade, nessa grande arena do bem que existe nesse mundo de Jesus, esse reino, né? No mundo mais perfeito, mais elevado. Então, que Jesus possa nos abençoar, nos envolver sempre. E eu quero fazer um convite aqui muito especial para vocês. Lá uma vez ou outra nós temos um festival de pastel na nossa instituição, mas que faz muito sucesso. E nós vamos estar no dia 14 e 15 vendendo esse pastelzinho delicioso de 2 da tarde, 14 horas, até as 20 horas, né, 8 da noite, lá no Sesc, no Grande Arraiá do Sesc.
Então, dia 14 e dia 15, das 14 às 20, 21 horas, nós estaremos no Sesc vendendo aquele delicioso pastel de carne, frango e pizza. E você é nosso convidado a estar lá conosco, prestigiando esse evento. Muitas outras instituições estarão lá com outros tipos de alimentação, vendendo também, participando para ajudar nas obras sociais que cada uma faz, assim como nós, né? É campanha do quilo que a gente tem, ajuda constante, dos amigos da Realize, do Felipe Martins, é o enxoval de bebê, que lá um ou outro faz um sapatinho, manda para nós e nós ficamos imensamente agradecidos. Então vamos, né, colaborar. Nós estamos para começar uma obra na instituição e vamos precisar de todo mundo, né? É igual o Nascimento fala, nós vamos precisar de todo mundo. E 1 mais 1 é sempre mais que 2 e vocês estão super convidados a estar presente e a nos ajudar também. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.